Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai falar sobre variáveis e tipos de variáveis no C Sharp. Toda variável no C Sharp ela tem um tipo definido, ela é considerada uma linguagem fortemente tipada. Vamos voltar lá no nosso projeto e continuar. Vou fechar aqui esses arquivos. Vamos criar um novo projeto para a aula 4. Adicionar novo projeto, aula 4, variáveis, tipos. Não usar acento, essas coisas, viu, pessoal? Criar. Então vamos lá, vou apagar aqui no meu main, vou fechar essa janelinha aqui embaixo. No meu main vou criar uma variável. Então, para quem já veio de outras linguagens de programação, tipo C, quando eu vou criar uma variável, a primeira coisa que eu digo é o tipo da variável. Eu quero criar uma variável para representar uma idade. Então, eu vou colocar o tipo da variável, no caso aqui int, que vai representar números inteiros, e o nome da variável, idade. O ideal é que sempre o nome da variável represente o tipo que ela está armazenando. Então, int idade, aí eu estou criando a variável, no próxima linha eu posso atribuir um valor para essa idade. Então, idade recebe 35. Agora eu vou exibir a idade na tela. Idade. Então, eu tenho aqui, criei a variável idade, joguei o valor 35 para ela e estou exibindo no console. Vamos executar, mudar aqui para a aula 4, executando. Aí ele exibiu aqui o valor da idade. Ok? Aí vocês vão me perguntar, professor, como é que eu faço para exibir junto com o valor da idade uma frasezinha? Então, vou colocar aqui, entre aspas, que é um texto, é, Luciano tem, aí vou concatenar aqui com o valor da idade, eu uso mais, colocar mais texto, anos de idade. Existem outras formas de concatenar esse texto com o valor de uma variável, mas por enquanto fica essa, depois eu mostro para vocês outras. Vou executar aqui. Luciano tem 35 anos de idade. Então, variável em C Sharp, eu crio a variável com o tipo e o nome. Aqui eu declarei e aqui eu atribuí, mas quase sempre a gente costuma declarar e atribuir na mesma linha. Então, eu poderia fazer aqui, int idade recebe 35, que é a mesma coisa. Normalmente a gente faz dessa forma, certo? Então, vamos continuar. Os nomes das variáveis, eles têm que seguir umas regras. Quando eu falo nome de variável, eu falo qualquer identificador do meu sistema C Sharp. O que é importante aqui para a gente? O nome da variável ela tem que começar com uma letra ou com o caractere de underscore, ou o pessoal chama de underline, e a partir do segundo caractere do nome do identificador, eu vou colocar qualquer uma dessas que está escrito aqui é permitido, mas normalmente a gente usa ou alguma outra letra do Unicode, de A a Z, ou algum dígito. Então, mas existem essas outras possibilidades. O mais comum é a gente usar letra ou dígito. Então, eu não posso utilizar dígito como primeiro caractere. Eu só posso utilizar dígito a partir do segundo caractere do nome da variável. E também no nome da variável eu não posso utilizar palavras reservadas. Então, o que é uma palavra reservada? Vamos voltar lá. Int
é uma palavra reservada para para o meu sistema C Sharp. Eu não posso ter uma variável que se chame int, porque é uma palavra reservada. Ok, continuando. Eu também posso utilizar o tipo implícito var. Na hora de eu criar uma variável, eu posso colocar o var na frente para dizer que aquela variável ela é de um tipo implícito. Deixa eu mostrar para vocês na prática. Eu poderia criar aqui uma variável. Vou colocar aqui primeiro as variáveis e depois as impressões. Var estados recebe 26, representar os estados do Brasil. Então, aqui eu não disse qual era o tipo. No caso aqui, 26 é um número inteiro. Eu posso vir imprimir ali CW e vou colocar só os estados. Posso tranquilamente. O que é que acontece nesse caso? O próprio compilador do C Sharp, ele vai atribuir o tipo para essa variável. Se eu colocar o cursor em cima do nome da variável, vocês vão ver que vai aparecer ali na frente int. Então, ele inferiu que o tipo dessa variável é inteiro. Então, essa variável vai ser inteira. Como eu sei que ela vai ser inteira, por exemplo, eu não posso vir aqui e colocar estados recebe 1.5, porque 1.5 é o número de ponto flutuante. Eu não posso atribuir, ó, ele até fala, não posso converter implicitamente de double para int, porque ele, na hora que eu criei, ele falou, ó, essa variável é inteira, mesmo que eu usei o var. Então é como se eu tivesse colocado o int aqui na frente. Isso vale não só para int, poderia ser aqui 1.5. Se eu coloquei 1.5, ele vai definir que essa variável aqui é double. Então depende do valor que eu joguei, ele infere o tipo uma vez e aquela variável tem aquele tipo, independente em qualquer lugar do código depois, certo? Ah, próximo. Constante. Como é que eu faço para criar uma constante em C Sharp? Eu utilizo a palavra reservada const. Por exemplo, eu vou criar aqui um const int sudeste. Recebe 4 para representar os estados do sudeste. Eu vou colocar aqui, vamos colocar mais descritivo, estados sudeste. No C Sharp, o padrão de nomenclatura de nome de variável, a boa prática é usar o que a gente chama de camel case, que é a primeira letra minúscula e a partir da segunda palavra, a primeira letra da segunda palavra maiúscula. Eu vou exibir aqui. O Sudeste tem estados. Faltou o operador de concatenação. Estado Sudeste, estados. Então, eu criei a variável constante. O que é que significa mesmo que é uma variável constante? Quer dizer que eu não posso depois mudar o valor dessa variável. A partir do momento que ela é constante, eu joguei um valor nela, é impossível eu trocar o valor dessa variável, ela é constante. Ok? Eu acho que vocês já viram isso em outras linguagens que vocês aprenderam. Quais são os tipos internos do C Sharp mais comuns? O bool, que representa valores booleano, verdadeiro ou falso. Vamos lá. Bool, opa, bool aprovado recebe true. Então, true é verdadeiro ou false para valor falso. Então, eu vou colocar aqui true.
Vocês estão vendo que aparece esse sublinhado verde aqui, é porque ele está dizendo que eu criei uma variável, eu não estou usando ela para nada, que eu não coloquei ela para imprimir aqui embaixo ainda. Ele fica dizendo isso, é normal, viu? Vou colocar para imprimir para ele parar de reclamar. Então, o próximo tipo dos mais comuns seria o int, que a gente já acabou de ver, que são valores inteiros. O int ele é representado com 32 bits no C Sharp. É um valor inteiro com sinal. A gente tem alguns tipos que são sem sinal, mas eu não vou falar deles aqui, que eles não são os mais comuns. No caso, o int é com sinal representado com 32 bits. Eu tenho o long, que é um inteiro com 64 bits. Tenho o float, que é valor de ponto flutuante com 4 bytes. Tenho o double, que é o valor de ponto flutuante. Ponto flutuante, para quem não lembra, é número que tem casa decimal, número real. E a gente vou mostrar aqui o double. Por que que eu não vou mostrar o float para vocês agora? Porque a gente normalmente, com facilidade de desenvolvimento no C Sharp, toda vez que eu vou utilizar um número inteiro, eu vou usar um int, e toda vez que eu vou utilizar um double, um número de pontos flutuante, eu acabo utilizando o double. Porque para usar long, para usar float, tem que colocar um sufixo no meio do valor e dá trabalho. Então, a não ser que você esteja fazendo um sistema que precisa controlar esse tipo de tamanho das variáveis, o normal para 99% dos sistemas é você utilizar esses tipos mesmo que eu falei. Então, ponto flutuante eu vou lá em double. Então, vamos criar aqui uma variável do tipo double. Double média recebe 87,5, por exemplo. Então, o ponto 5 aqui é para denotar casa decimal. Por que que é ponto e não vírgula, igual a gente está acostumado no Brasil? Porque a linguagem de programação ela segue o padrão inglês e separador de casa decimal é o ponto. Então, eu vou colocar aqui CW, média, para imprimir a média. O próximo tipo de dado que a gente vai falar tem o decimal. O decimal ele também é ponto flutuante, só que ele é ponto flutuante, ele é bem maior o armazenamento, só que ele é feito para precisão. Ele é usado quando a gente precisa manter a precisão de um ponto flutuante, por exemplo, quando vai trabalhar com valores monetários. Mas no futuro a gente deve trabalhar com ele. O char, que ele representa um caractere só do meu Unicode. Então, por exemplo, char inicial L. Char, ele tem que sempre ser colocado entre aspas simples, ok? Porque ele representa um caractere só. E o próximo tipo é string. A string, ele é um tipo que representa uma cadeia de caracteres de texto, que eu represento o texto, em Unicode. Então, string nome Luciano. E uma string, ela sempre está entre aspas duplas, ok? Então, caractere entre aspas simples e único caractere só, string entre aspas duplas, a quantidade de caracteres que eu quiser, ou até caractere nenhum. Pode ser uma string vazia, por exemplo. Mas eu vou voltar aqui, exibir o nome. Então, esses são os tipos internos mais comuns do C Sharp. Então, para quem quiser saber mais dos outros tipos internos, tá um link aí, existe alguns outros tipos internos, e aí explicando um pouco também de regras de nome de identificador para quem quiser saber mais. Obrigado, até a próxima aula.